E deixando também bem claro aqui que hoje tem umas perguntas muito interessantes, como todas as terças-feiras, costumeiramente, quando o senhor pode participar, nós temos aqui. E a primeira pergunta, seu Miguel, é a seguinte: veja bem, já nascemos com um caminho e destino determinado na vida? Porque até agora, antes do senhor responder, seu Miguel, porque o senhor falou a semana passada sobre a questão até do nascimento, das crianças que nascem, todas elas nascem com um espírito reencarnado, né? E costumeiramente. E nisso aí tudo, aí eu fico pensando, caramba, então quer dizer que todos que estão que nascem eles já vieram realmente com um caminho e um destino já determinado na vida, eles já providenciados já para terem determinadas atitudes e até consequências na vida? Bem, antes de mais nada, nossos cumprimentos, né, àqueles que nos acompanham nesse programa Jornal A Voz do Povo, que nós retornamos uma vez mais nesta semana, o que é motivo de muita satisfação para nós. Essa pergunta diz respeito ao que na doutrina espírita nós chamamos de fatalidade ou livre-arbítrio. Fatalidade ou liberdade. Ocorre que todas as principais ocorrências da vida de uma pessoa que influenciam severamente em seu desenrolar de experiências aqui na Terra, elas estão dentro de uma programação que foi feita anteriormente. E essa programação, ela se torna uma fatalidade pela escolha que o próprio espírito realiza antes de nascer. Basicamente, nós estamos falando de programação reencarnatória. E a programação reencarnatória tem nos seus principais lances na vida aquilo que já está estabelecido. Então, digamos que alguém tem necessidade de evoluir no aspecto da prova da falta material, ou seja, da limitação material, das dificuldades financeiras. Então, quando isso está programado anteriormente ao nascimento de cada um de nós, então isso se torna uma fatalidade. Por exemplo, se alguém viverá na experiência física uma paralisia seja de membros, ou mesmo aqueles que não têm a fala, se isso está programado antes, então vai acontecer aqui. Agora, o que ocorre é que as chamadas provas morais, que são aquelas que dependem da nossa escolha aqui, elas podem ou não acontecer, dependendo das escolhas que nós fizermos agora, nesta vida, já após o nosso nascimento. Então, vamos pensar assim, alguém que tem o hábito da bebida alcoólica, e ele então exagera, comete os excessos, e pode acontecer dele desenvolver uma cirrose no fígado, ou mesmo um câncer, né, de fígado. Então nós diríamos que isso é um fatalismo? Não, isso não é, porque foi a escolha que ele fez de ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Então nós temos que fazer uma grande diferenciação entre o que é o fatalismo de uma escolha feita anteriormente e aquilo que nós mesmos provocamos em nossa vida. Uma pessoa que, por exemplo, não tem os seus cuidados com os recursos financeiros, ela pode ser levada a uma crise muito séria de falta de dinheiro. Então isso não é destino, isso foi ela mesma que provocou, foi ela mesma que criou. Então o fatalismo só existe pela escolha do espírito. Agora aqui existe também um outro detalhe. Há aquelas escolhas que o espírito faz antes de vir à Terra, antes de renascer, e que, portanto, se transforma nesse destino.
Mas existem aqueles espíritos que não têm a mínima condição de saber o que é melhor para si. Eles não entendem que determinadas situações são para o seu bem, ainda que guardem a aparência do mal. Para esses espíritos, que nós diríamos ainda muito infantis, imaturos, sem experiência, sem compreender bem os objetivos da vida, então para esses, quem decide o que vai ser a vida são os benfeitores espirituais. Espíritos mais evoluídos, que já compreendem de uma forma muito mais ampla o sentido e o objetivo da vida. Então escolherão para aquele espírito aquilo que for para o seu melhor, mas o seu melhor em termos espirituais. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, a nossa visão ela é completamente diferente. Não é a visão do mundo material. Então, há, por uma outra forma de olhar, a seguinte situação. Vamos imaginar uma mãe, a mãe que acabou de conceber à luz um filhinho. E ela então vai querer que esse filho, que ele seja perfeito, que ele tenha um bom emprego, que ele tenha dinheiro, que ele tenha uma casa, que ele tenha um carro, que ele tenha uma folga financeira. Essa é a visão da mãe. Mas vamos imaginar que esse espírito tem um benfeitor. Um benfeitor que o conhece não somente desta vida, mas de outras vidas anteriores. E sabe que ele tem uma tendência às paixões humanas que são estimuladas pelo excesso de dinheiro ou pela largueza que essa pessoa tenha no campo financeiro. Então, um benfeitor espiritual pode decidir, junto com esse mesmo espírito, que ele vai ter uma grande limitação material. Então, veja que é uma aparente contradição, né? A mãe pediria a Deus que ele tivesse todas as facilidades materiais. Mas o seu benfeitor sabe que se lhe for dada a facilidade material, ele vai se perder. Ele vai se comprometer espiritualmente. E poderá sair da vida com uma série de débitos ou uma série de pendências que ele deverá resolver numa outra existência. E que ele adquiriu essas pendências aqui. Então, hoje, nós estamos criando o que vai ser o nosso destino. No passado, nós então agimos e criamos o que é o nosso destino hoje. Então, no Espiritismo, nós não temos essa visão do destino como algo fatal, que a pessoa não escolheu e que vai sofrer por uma questão de má sorte, ou por fatores aleatórios que estão fora do alcance de controle da pessoa. Então, fatalismo e liberdade é um tema que o Espiritismo sempre nos explica, dizendo-nos que nós somos os responsáveis pelo que será o nosso futuro. Seu Miguel, agora, lembrando só um detalhe que é importante, que às vezes eu me atrapalho. O encarnar e reencarnar. Encarnar é o quê? Encarnar é o espírito que vem para a vida física pela primeira vez. Então, ele encarna. Agora, nós que já estamos aqui muitas vezes, então nós reencarnamos. Ou seja, a repetição da encarnação. E quando morre, é chamado... É a desencarnação. A desencarnar. Ah, tá. Tá vendo? Pela morte física, o espírito se separa do corpo físico. Então há a desencarnação. Ah, então, obrigado, seu Miguel, por tirar essa dúvida, porque agora, principalmente, tem essa pergunta muito importante, e aí, no caso, então, no caso, a pergunta foi feita certa mesmo pelo telespectador. Senhor Miguel, o nosso espírito pode encarnar em um animal? Agora, eu não sei se seria o encarnar ou um reencarnar em um animal, e o espírito do animal pode reencarnar ou encarnar no corpo humano. Bem,
essa é uma teoria a respeito da reencarnação que vem do Antigo Egito. Lá existia essa doutrina que era apresentada para o povo, pelos sacerdotes, pelos homens que cuidavam das chamadas doutrinas exotéricas. Então, lá no Antigo Egito, para que eles pudessem controlar o comportamento das pessoas, eles apresentaram essa doutrina que se alguém tivesse uma vida voltada ao mal, que fosse uma pessoa de má índole, que não respeitasse o seu semelhante, que cometesse crimes, como punição, ele poderia encarnar ou reencarnar na próxima vida no corpo de um animal. Então, essa era a teoria da chamada mentempsicose. Então, a mentempsicose é uma teoria punitiva sob o aspecto da reencarnação do Antigo Egito e que foi levado, essa teoria, essa doutrina, foi levada para a Grécia Antiga através de um filósofo que chamava-se Pitágoras. Era um filósofo, geômetra, matemático. E ele teve uma convivência em Alexandria, que era a grande cidade de cultura do Antigo Egito. E ali ele tomou ciência, tomou conhecimento dessa doutrina que era apresentada ao povo. Então, essa doutrina foi levada para a Grécia por Pitágoras, e na Grécia também havia essa ideia de que alguém que tivesse uma vida má, voltada ao mal, na próxima existência poderia encarnar no corpo de um animal. Então, é uma doutrina que estabeleceria uma questão de justiça diante daquilo que são os nossos próprios atos. Mas, evidentemente que pela doutrina espírita, isto é impossível. E é impossível, Geraldo, porque todos nós temos o que se chama um corpo espiritual. Um corpo espiritual. Como espíritos que somos, nós temos esse corpo que reveste o espírito, que reveste a mente que pensa. Então, este corpo não pensa, este corpo transmite o pensamento. É o corpo espiritual. E o corpo espiritual, para que nós pudéssemos tê-lo a esta altura da nossa evolução, nós progredimos por muitas espécies de outros reinos, por espécies animais, né? É a teoria da evolução do princípio espiritual. Porque um animal, ele não tem o espírito, ele tem o que nós chamamos de princípio espiritual. Porque o animal não tem o pensamento contínuo. E ele não tendo pensamento contínuo, ele não é caracterizado como espírito, mas como tendo um princípio espiritual. É um princípio espiritual em evolução. Nós, que somos do reino hominal, nós já temos o pensamento contínuo. Nós nunca deixamos de pensar. Mesmo quando nós dormimos, nós estamos sempre pensando. Então, isso é o que caracteriza o ser humano como aquele que já atingiu esse nível de evolução. E, portanto, o corpo espiritual de um ser humano, ele nunca se adaptaria ao corpo de um princípio espiritual de um animal. Há uma completa incompatibilidade, porque esse princípio espiritual do animal, ele não tem os recursos que permitam a um espírito humano encarnar ou reencarnar num corpo de animal. Então, essa teoria da mentempsicose, que é a possibilidade, né, de se encarnar um homem num animal ou vice-versa, isso, pela doutrina espírita, não somente não é aceito, como é comprovadamente impossível de acontecer por essas razões que nós aqui colocamos. Então, retirar da dúvida e já tirar da dúvida do telespectador, vamos aproveitar agora o momento, muitas mensagens, deixa eu começar aqui. A Patrícia Leão dando boa noite, eu na estrada de novo, vindo do médico em São Paulo. Olha, está na estrada lá, vindo do médico em São Paulo e assistindo a gente aqui, tá vendo, seu Miguel?
Patrícia Leão, uma boa noite para você, boa viagem, tá bom, minha querida? E chegue tranquila em paz aí, com a fé de Deus, tá bom? Beijão bem forte no seu coração. E vê se deixa público lá a sua propagandinha lá das suas vendas lá no seu comércio, lá para mim poder mostrar para o povão aqui, você mostrando as verduras, as frutas, tá bom? Muito bacana aquilo. A Eunice Calixto Rocha. Boa noite, Geraldo. Sem som, estava sem som no início, né? Perdão a todos vocês aí, agora já está tudo certinho. Gil Oliver, o americano de Tapetininga. Boa noite, meu amigo Geraldo. Boa noite a todos. A Eliana Módulo, dando boa noite a todos. Obrigado pelo carinho, Eliana. O Ipojucan, Rodrigo Benatti. Boas noites. Agradecemos a mais uma preciosa oportunidade de aprendizado que o Telejornal Voz do Povo tem nos proporcionado por intermédio do generoso compartilhamento de conhecimento do senhor Miguel. Aí, tá vendo, senhor Miguel? É o Ipojucan, Rodrigo Benatti. Obrigado pelo carinho e pela audiência aí, Ipojucan. Você e toda a sua família, tá bom? A Margarida Moreira. Boa noite, Margarida. A Marizilda Santos Abreu, dando também boa noite. Boa noite, Marizilda. Papai do céu abençoe e obrigado pela audiência. A Andréia Gonçalves, dando boa noite, meus amigos. Boa noite, minha querida. Obrigado pelo carinho a você e toda a sua família. O Ailton Bueno, lá da Zona Rural, dando boa noite, meu amigo Geraldo. Um forte abraço. Obrigado, Ailton. Obrigado pelo carinho aí, tá bom? A Daniela Ibrahim Duarte Camargo. Boa noite a todos, que delícia, mais aprendizado. Tá aí, então, a Daniela, obrigado pelo carinho, tá bom, Daniela? Você e toda a sua família. E daqui a pouquinho eu vou trazer mais, tá? Porque agora tem mais uma pergunta, deixa eu retirar daqui, mais uma pergunta que é a seguinte. Seu Miguel, falam que alguns espíritos ficam vagando na Terra. Isso aí eu canso de ouvir falar também. E comentar, né? Que não é só ouvir falar, é acreditar acima de tudo, né? Por onde elas ficam, seu Miguel? E tem perigo desses espíritos que ficam vagando por vários motivos que, inclusive, a gente aprende com a doutrina espírita, que, às vezes, suicídios, né? Outros mais motivos que, às vezes, dão motivo para que os espíritos fiquem vagando. Tem perigo desses espíritos quererem tomar conta de nosso corpo, seu Miguel? Bem, primeiramente vamos responder sobre o que seria o espírito vagar. Na doutrina espírita, nós chamamos a condição de espíritos aqueles seres que viveram na Terra, que já não têm mais o corpo físico, e que estão na erraticidade. Nós chamamos assim, erraticidade ou plano espiritual. E o plano espiritual é todo um continente onde existem ali todos os acidentes de relevo, onde existe solo, onde existem lagos, rios, onde existem as cidades espirituais, como também existem as chamadas zonas de sofrimento, ou zonas purgatoriais, que no livro e no filme do nome Nosso Lar, e ali é denominado de umbral. Umbral, na verdade, seria esta região onde se associam os espíritos em sofrimento. Espíritos com profundos dramas de consciência, da culpa, do remorso, pelo estilo de vida que tiveram, materializados, aqueles que têm somente o interesse de viver a vida material com os gozos materiais. Muitos espíritos delinquentes da lei humana, que não foram alcançados pela justiça dos homens. Espíritos comprometidos com a própria consciência, pelos crimes e delitos praticados. Eles vivem em sociedade, porque no mundo espiritual, Geraldo, diferentemente do nosso mundo, aqueles que são semelhantes se atraem. Então, os semelhantes se atraem. E no mundo espiritual nós seremos atraídos para conviver com aqueles que são semelhantes a nós, que têm conosco as chamadas afinidades. Então nós nos associamos até
por uma condição de atração magnética que vai levar esses espíritos com as suas semelhanças a conviverem. Então, vagar no mundo espiritual seria mais ou menos como aqui na Terra existem esses andarilhos pelas estradas que não têm uma atividade estabelecida, espíritos que não fazem o bem, que estão, portanto, muitas vezes presos, ou melhor, para aquelas manifestações da vontade tão humana. Então eles ficam sem função. Seriam vagando porque são vagabundos no sentido de não ter atividade. Então estão vagando sem um objetivo. Alguns outros estariam, por exemplo, vinculados àqueles centros de atração do mal. Estão convivendo com criminosos. Aqueles outros estão convivendo com políticos desonestos. Aqueles outros estão convivendo com pessoas materializadas, que pensam somente em usufruir e gozar das sensações. Então são espíritos que não estariam produzindo uma atividade útil. E desses também existem os espíritos perseguidores, que nós chamamos de espíritos obsessores. Porque no mundo espiritual existem vários planos. O que são planos? São as regiões onde existem afinização para a reunião de determinados espíritos de certo nível evolutivo. Então, há planos mais materiais e há planos mais sutis, planos de uma leveza, onde habitam os espíritos já mais elevados, os espíritos moralizados, espíritos que têm bons sentimentos. Esses habitam, no mundo espiritual, planos mais elevados, regiões mais etéreas, onde já se experimenta algum nível de felicidade. E existem também, como dissemos, aquelas regiões de sofrimento, os umbrais, os abismos, as furnas, né, que são as regiões purgatoriais, onde aqueles espíritos ficarão ali até o momento em que eles se decidam por se tornarem melhores. Então não são as chamadas zonas infernais no sentido de que ficarão ali internados para todo sempre, porque o espiritismo ele não admite as penas eternas, porque todos nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes e estamos em marcha para a ascensão, para a evolução, para o progresso, para o aperfeiçoamento. Então, conforme nós vamos nos aperfeiçoando em conhecimentos, como também em virtudes morais, nós passamos a habitar planos mais elevados e não ficamos naquela sociedade de espíritos sofredores que cometeram o mal na Terra. Vamos dar um exemplo. Aqui na Terra, nós convivemos no mesmo ambiente com criminosos e com homens de bons sentimentos. Quando eu falo homens, é a humanidade, né? Então nós vivemos de alguma forma misturados. Vamos chamar assim, usar essa palavra que fica mais fácil para as pessoas entenderem. No mundo espiritual isso não acontece. No mundo espiritual, cada plano irá espíritos que estejam naquele estado de evolução em determinada situação mental e moral. Então não se misturam. No mundo espiritual não se misturam. O que mais se aproximaria aqui na Terra do chamado umbral? É onde estão os espíritos maus. Aqui na Terra seriam, por exemplo, aqueles espíritos que estão cumprindo penas em determinadas casas de correção penais. Então ali se reúnem um grande número de espíritos com os mesmos delitos. Assim também no mundo espiritual. No umbral acontece isso, né? E nos planos mais elevados, onde estão os espíritos bons, aqueles que foram atraídos para esta convivência
por afinidades de sentimentos e de conhecimentos. Agora, a segunda parte dessa pergunta diz ali: e tem perigo desses espíritos quererem tomar conta de nosso corpo? Então vejam, cada corpo está destinado a um espírito. Desde que o espírito reencarna, desde o momento da ligação do espírito com o embrião, com o feto, com a criança que está no ventre da mãe, no momento que há a concepção, nesse momento o espírito se liga àquele corpo que começa a se formar, a partir da célula ovo. Então, cada espírito tem um corpo. Não existe espírito que habite outro corpo que já tem um espírito encarnado ou reencarnado. Não existe. No mesmo corpo, não. Isso não é possível. Mas os espíritos influenciam o nosso pensamento. E se eles vierem a dominar o nosso pensamento e estabelecer que nós perdemos a vontade e, portanto, vai prevalecer a vontade deles, então eles exercem um domínio que pode se chamar de possessão ou subjugação no espiritismo. É uma espécie de obsessão, e obsessão sempre será a ação de um espírito malévolo sobre outro espírito, esteja este espírito reencarnado ou não. Então, quando o espírito domina o nosso pensamento e faz as sugestões, e nós passamos a aceitar essas sugestões, então existe um domínio de um espírito sobre alguém. Agora, não que ele tome o corpo da pessoa, mas ele pode tomar os pensamentos e a vontade da pessoa. Nesse processo que nós chamaríamos de subjugação ou possessão. Então, é um caso extremo de uma influência espiritual. E Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele vai dizer assim: nem toda loucura é loucura. Existem aquelas que dizem respeito à influência dos espíritos malévolos sobre as criaturas humanas. Então, a influência existe. Tomar o corpo, não. Mas pode chegar ao ponto extremo de tomar os pensamentos e dominar a vontade da pessoa. Então, nós teríamos um caso de subjugação ou, num fato mais grave, um caso de possessão. No caso aí, seu Miguel, até aprofundando mais um pouquinho a pergunta, tirando essa dúvida, que eu tenho certeza que muitos agora nesse momento também estão. O senhor falou que, no caso, logicamente, tomar o corpo, outro espírito não pode, não tem como tomar o corpo, dois espíritos num corpo só. Ótimo, maravilha, entendemos. E que mais um espírito pode fazer, tipo, mentalmente, tentar fazer a cabeça, vamos dizer assim, do outro espírito, seria isso. Então, quer dizer que... Mas tem a possibilidade, seu Miguel, de um espírito ser bem mais forte mentalmente do que um outro espírito para conseguir fazer a cabeça e até mudar as atitudes mentalmente? Sim, é possível. É possível. Veja bem, o caso das influências espirituais negativas são casos estudados na doutrina espírita no capítulo das obsessões. Então nós temos 3 níveis de obsessão. O primeiro nível é a chamada obsessão simples, que é quando o espírito exerce uma influência negativa sobre alguém, mas esse alguém percebe que aquelas ideias não são dele, percebe que são ideias que estão sendo sugeridas, e, portanto, identificando esta situação, a criatura ou a pessoa que está sendo influenciada, ela não se deixa levar. Ela recebe aquele pensamento, pode até entender que aquele pensamento parece algo estranho, mas ela não se entrega àquele pensamento, que muitas vezes surge como se fosse uma ordem. Então, na obsessão simples, o indivíduo sabe que está sendo assediado por uma entidade espiritual e resiste.
Então ele está no controle da situação, e não o espírito. Existe outro nível de obsessão que se chama fascinação. Essa é a obsessão mais difícil de ser tratada, porque o indivíduo toma a mentira pela verdade. Ele é levado pelo espírito a acreditar que, primeiramente, ele é um ser privilegiado, que aquele espírito, normalmente, para enganá-lo, se apresenta com nomes pomposos, com nomes conhecidos na história, e tomam esse médium de tal maneira que o médium não aceita nenhum tipo de conselho. Normalmente as pessoas fascinadas pelos espíritos, elas se isolam, elas são levadas ao isolamento e imaginam que ninguém as compreende. E isso é uma técnica de obsessão, porque o espírito quer levar a pessoa a se isolar do meio em que ela pode obter ajuda, para que o domínio dele, a influência que esse espírito exerce, se torne mais fácil. Então, pelo pensamento, ele vai lançando esses pensamentos. Ninguém te entende. Você é tão bom que você não é compreendido. Então, nós somos um espírito superior que estamos usando você como nosso instrumento, porque somente você teve a capacidade de nos entender e vai trabalhando a vaidade do médium. Vai trabalhando o orgulho do médium. E o médium, então, passa a aceitar uma mentira como se fosse verdade. Este é o segundo nível da obsessão, que se chama fascinação. E o terceiro nível é a chamada subjugação. A subjugação é quando o indivíduo começa a perder a sua vontade e ele começa a aceitar as sugestões daquele espírito. O espírito sugere e ele, então, aceita aquela ideia e realiza. Então ele está numa influência muito mais intensa que as duas anteriores, até o ponto dele perder a vontade própria. E nessa fase, então nós estamos na fase de subjugação. E sempre será a obsessão, uma influência de um espírito mau sobre um outro espírito ou sobre alguém que está reencarnado. Então, o Espiritismo nos explica dessa maneira, né? Então, para nós podermos nos precavermos contra essas possibilidades, nós temos que ter muita vigilância, temos que estar vigilantes e termos princípios e valores bem fundamentados, para não nos deixarmos levar por essas sugestões que chegam do mundo espiritual através de entidades infelizes que nos querem o mal. Pô, bacana, viu? Bem respondido. E vamos só ler mais alguns comentários aqui, rapidinho. Deixa eu ver. Ixi, são muitas coisas. Maria da Graça Terra, grande aprendizado através da rádio. Opa, é através da internet mesmo, telejornal, a voz do povo. Obrigado pelo carinho, Maria da Graça. A Maria da Graça, parabéns, Geraldo, e parabéns, seu Miguel. Opa, a Maria Alice, boa noite, seu Geraldo e seu Miguel Ângelo. Aí ela também coloca, que bom ouvi-lo, seu Ângelo. Tá vendo? A Maria Alice é sua fã aí, viu? Aí ela disse, seu Ângelo, é só nas quartas que acontecem os passes? Nas casas espíritas aqui de Itapetininga, não é somente nas quartas-feiras. Nós temos no Centro Espírita O Caminho, aqui na rua Pedro Marques, em frente ao Instituto Imaculada Conceição. Ali existem passes nas noites de domingo, às 19 horas. Na terça-feira, lá no Jardim Bela Vista, no Centro Espírita ou Casa Espírita Bezerra de Menezes, o passe lá é feito às terças-feiras, às 19h30. Nas quartas-feiras, ali no Centro Espírita Allan Kardec, na rua Alexandre Neri, no Jardim Daisy, quarta-feira, 19h30. Às quintas-feiras, nós temos passe aqui no Grupo Espírita Guerra Junqueiro, a rua Quintino Bocaiúva, 795, no centro da cidade.
E também aqueles que precisarem emergencialmente de um passe, no mesmo Guerra Junqueiro, às terças, quartas, quintas e sextas, à tarde, a partir das 15 horas. Então sempre haverá lá alguém para fazer o passe em quem busque e necessite. Oi, tá vendo aí? Respondido aí, Maria Alice, tá vendo? A Márcia Alves está dando boa noite a todos. Boa noite, Marcião. Um beijão bem forte e carinhoso no seu coração de toda a sua família. O Fábio Rogério dando boa noite, geral. Boa noite, Fábio. Um abração, obrigado pela audiência, tá bom? Você e toda a sua família. Vamos para os nossos pequenos comerciais, o seu Miguel. E logo em seguida, a próxima pergunta é a seguinte. Olha, até foi bom, a Maria Alice falou sobre os passes. A próxima pergunta vai ser essa aqui, ó. Quais tipos de passes é dado aos visitantes nos centros da doutrina espírita? Daqui a pouquinho, o senhor vai responder logo mais após os nossos comerciais. Tomar aquela aguinha e já voltamos já, seu Miguel. Exames de tomografia computadorizada é na Unimed Sul Paulista. O melhor em tecnologia e modernidade para a qualidade de seus exames. Imagens mais nítidas, com maiores detalhes e rapidez no atendimento à saúde de nossos beneficiários. Unimed Sul Paulista. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Neto Chalem e hoje nós estamos aqui para trazer dicas super interessantes. Hoje nós vamos falar sobre anestesia sem agulha. Falando em agulha, dá até um friozinho na barriga, né? Esse é o dispositivo, o famoso dispositivo sem agulha. Nós transferimos o líquido anestésico, que é o líquido normal usado na anestesia com agulha, para esse dispositivo. Eu transfiro ele para cá e aplico, simples e sem dor. Pessoal, agora já sabem, né? Nada de ter medo de vir ao dentista tomar anestesia. Semana de moda roupas íntimas e pijamas Shopee. Grandes descontos em calçados masculinos na Shopee. Semana de moda looks casuais masculinos na Shopee. Semana de moda infantil até 60% off só na Shopee. São 19h47, vamos para os nossos apoios, principalmente contra a violência da mulher. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. E lembrando também, daqui a pouquinho vamos falar aqui também, deixa eu ver aqui, o que mais temos? ADM Visual, Comunicação Visual aí, ó. A impressão digital 3275-2036. Olha os belos trabalhos feitos aí pela ADM2 Comunicação Visual. Você em padarias, em carros, comércios, adesivos decorativos para quartos, casas, geladeiras, olha, placas de lojas, comércios, e até cardápios para restaurantes. Olha, nas peruas, letreiros, muito bacana, é feito lá na ADM Visual Comunicação, ADM2, né? Comunicação Visual, pelo 3275-2036. Mandar um abraço também ao meu amigo da borracharia Tadeu, 40 anos no ramo, autoatendimento 24 horas, 99664-6030, 99664-6030. Também ao Dr. Murilo Ayub, na Clínica Médica Ayub, na Rua Professor Vigílio Silveira, 385, no Jardim Itália. Clínica Médica Ayub. É na Clínica Médica Ayub com o Dr. Murilo Ayub. No dia 9, olha aí, ó, dia 9 de setembro, vem aí Jantar Dançante, patrocinado e organizado pelo Cipó Eventos.
Pode agendar, 99858 99858-1446. Lembrando também, olha aí, ó, tem 17 de setembro, às 12 horas, Festa da Costela Cipó. Olha que maravilha, 99858-1446, 99858-1446. Tá bom? Então você não pode perder. E deixa eu ver aqui mais alguma outra coisa que temos aqui. Opa, cadê? Tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Vamos ver agora aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Vamos então para a próxima pergunta agora, seu Miguel Ângelo, que é a seguinte, falar nisso aqui, deixa eu ver aqui. A Maria Alice está agradecendo o senhor por ter respondido, e a Márcia Alves está dizendo, de segunda a sexta-feira tem passe e atendimento fraterno no Allan Kardec, é uma benção. Inclusive ela acrescenta aqui, ó, é das 14 às 16 horas, tá bom? E é isso que está bacana. Mas eu vou fazer a seguinte pergunta, seu Miguel, continuando a pergunta para o senhor, quais tipos de passe é dado aos visitantes nos centros da doutrina espírita? Em nossa cidade, nós seguimos aquele passe convencional, que é o da imposição de mãos sobre a cabeça do paciente. E o passe, ele está no capítulo da fluidoterapia. Para nós, da doutrina espírita, a palavra fluido é tudo aquilo que se refere a uma espécie de energia que a ciência oficial, a ciência convencional, não descobriu ainda. Então, a fluidoterapia do passe é essa transferência de energias espirituais e físicas que os espíritos realizam através dos chamados passistas, que são médiuns, né, que aplicam o passe pela imposição de mãos. Então, é o passe mais simples que existe e aquele mais recomendável. Porque o que ocorre, Geraldo? A imposição de mãos, primeiramente, ela foi nos ensinada a nós por Jesus. Jesus, no Evangelho, naquela passagem que está referida a respeito do deixai vir a mim as criancinhas, Jesus diz aos seus discípulos que impediam que as crianças chegassem até ele. Jesus faz uma demonstração, uma advertência aos seus discípulos e diz exatamente essas palavras, deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E, recebendo aquelas crianças, ele impôs as mãos sobre as crianças, abençoando-as. Então, o passe, ele não deixa de ser uma bênção. E é uma variação, muitas vezes, daquele benzimento, né, que as antigas benzedeiras faziam aqui na cidade. Mas a doutrina espírita nos faz com um conhecimento a respeito da lei dos fluidos, que são essas energias espirituais ou fluidos espirituais que são transferidos para aqueles que buscam a casa espírita. Então é um tratamento de apoio, não dispensando, evidentemente, qualquer outro tratamento de caráter médico ou de outra natureza, mas é um tratamento de apoio da fluidoterapia, como também existem nas casas espíritas, além do passe, a água fluidificada, porque nós sabemos que a água, ela é o solvente universal, e ela tem a capacidade de receber esses fluidos que serão, portanto, ingeridos pelas pessoas que estejam ali nas casas espíritas, que recebem o passe e a água fluidificada. Então, são as duas medidas dessa chamada fluidoterapia. Agora, novamente, pode continuar. Então, tanto a água fluidificada como a terapia dos passes, elas estão inseridas no capítulo da fluidoterapia, que a doutrina espírita nos ensina, que é a transferência de energias espirituais e físicas
para aqueles que buscam as casas espíritas de nossa cidade. Seu Miguel, agora aproveitando já nessa questão, a próxima pergunta até meio complicada, deixa eu ver o comentário aqui, é o Gustavo Santos. Boa noite, Gustavo Santos. Fala sobre o caso aqui da Vila Prado. Eu preciso estar sabendo do caso, Gustavo. Me passa aí no WhatsApp, que é esse WhatsApp aqui, ó, 9982-91323, para mim poder informar aí no próximo jornal aí de amanhã, tá bom? Aí eu preciso estar sempre sabendo primeiro. Às vezes tem coisas que eu sei e tem coisas que eu não sei. Aí é complicado também, a gente saber tudo é difícil, tá bom? Mas são 19h55. Seu Miguel, a próxima pergunta é um assunto até muito importante, que até eu fiz em duas partes para poder, porque é muito letreiro. Então é o seguinte: as pessoas que assumem a bissexualidade, lesbianismo e transexuais são pessoas que receberam em suas reencarnações espíritos diferentes do corpo que têm? Um exemplo: o corpo de homem com espírito feminino e corpo de mulher com espírito masculino. No caso, a pergunta aqui que, na verdade, estão fazendo é o seguinte: por exemplo, a pessoa que, quando nasce, ela já nasce, por exemplo, que nem os gays, as lésbicas, os héteros, que, no caso, homens, bissexuais, eles nascem com, por exemplo, que nem um homem, que ele tem a tendência ou a vontade de ser mulher. Ele nasceu, quer dizer, com o espírito feminino, e a mulher que nasceu com a vontade de querer ter o poder e principalmente atitudes masculinas, ela nasceu com o espírito masculino? Bem, é uma resposta um pouco extensa, né, que nós precisaríamos fazer aqui alguns conceitos. Primeiramente, quando durante muitas e muitas existências físicas, muitas reencarnações na Terra, nós reencarnamos numa determinada polaridade. Então, por exemplo, fomos muitas vezes homens, né? Reencarnamos em corpos masculinos e desenvolvemos a experiência masculina ao longo de muitas vidas. Então, haverá para esse espírito o que se chama um perfil marcadamente masculino. O que define, assim, em termos teóricos, o perfil masculino? É o arrojo, a coragem, a intrepidez, né? E isso define mais ou menos o que é o comportamento masculino. E o que define, numa outra polaridade, né, num outro extremo, o que define o perfil feminino é a doçura, a maternidade, a suavidade, né, que as mulheres normalmente têm. No entanto, entre essas duas polaridades, há um sem número de manifestações do comportamento marcadamente masculinas ou marcadamente femininas, ou uma mistura, né, desse comportamento. Então vejam, quando um espírito realizou durante muito tempo a experiência na polaridade feminina, foi mãe muitas vezes, teve todas as possibilidades de aprendizado do que fosse os papéis da mulher. E há uma encarnação que, por algum motivo, lhes é estabelecido para voltarem a reencarnar na Terra num corpo masculino. Então, o que vai acontecer? O psiquismo, a alma, a parte emocional e psicológica, ela é feminina, mas o corpo é masculino. Então, isso nós chamamos de reencarnação inversiva, que era o perfil da alma feminina que reencarna num corpo masculino, por alguma razão. E o contrário também acontece. Um espírito que foi durante muitas reencarnações homem, e tem, portanto, um comportamento masculino, ele pode reencarnar por algum motivo de aprendizado ou mesmo de disciplina. Ele pode reencarnar num corpo feminino. Então,
ele terá a atração sexual por alguém do mesmo sexo. Então, são os chamados homossexuais, ou aqueles que portam a homoafetividade. Mas veja, Geraldo, nós temos 4 situações que se combinam e se confundem nessa questão da expressão da sexualidade. A primeira delas, vamos dizer assim, é a parte fisiológica. Alguém nasce com os órgãos reprodutivos masculinos, como homem, e alguém nasce com os órgãos reprodutivos femininos. Então, a organização física, ela é feminina ou ela é masculina, né? Mas existe também uma outra expressão dessa sexualidade, que são os papéis. Papéis é aquela maneira que a pessoa tem de se expressar. Ela assume um papel. Então, ela pode ser uma mulher, num corpo feminino, que assume um papel masculino, ou tem um comportamento mais ligado àquilo que caracteriza a masculinidade. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa muito famosa, que tem esse papel masculino muito marcado, que foi a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher. Ela era conhecida como a Dama de Ferro. Inclusive fez uma guerra contra a Argentina, né, em tempos passados. Então, era uma mulher casada com um homem, mãe de filhos, né, mas no seu desempenho do papel político, ela era muito mais voltada para o comportamento e o papel masculino que o feminino do corpo dela. Bem, existe ainda aquilo que se chama a atração sexual. Então, a pessoa se sente atraída por uma outra do mesmo sexo. Então, ela é uma mulher e ela se sente atraída por uma outra mulher. Ou é um homem e se sente atraído por um outro homem. Então, seria a terceira condição. E a quarta condição é aquela em que a pessoa diz assim: eu tenho um corpo masculino, mas eu me sinto como uma mulher. Eu tenho um corpo feminino, mas eu me sinto como um homem. Então é como a pessoa sente. Então veja que eu citei 4 situações que caracterizam essas expressões que foram colocadas aqui na pergunta como sendo bissexualidade, lesbianismo, transexuais e tal. Então o que é a bissexualidade? A pessoa às vezes se sente, ele é um homem, ele se sente atraído por uma mulher hoje e a semana que vem ele se sente atraído por um homem. Então ele tem essa bissexualidade. O lesbianismo é a homoafetividade feminina, né? E os transexuais é aqueles que tiveram normalmente uma modificação da organização fisiológica, né, dos órgãos que foram modificados. Então existem as mulheres trans, que nasceram com os órgãos masculinos, mas depois, por cirurgia, eles se transformaram em mulher. Então é uma mulher trans, né? Então, isso é normalmente o que nós estamos observando, né, nessa sociedade mutável, que está sempre em movimento. Mas o que a pergunta coloca é se o corpo de um homem pode receber uma alma feminina. Sim, pode. Pode e acontece. Nesses casos que nós falamos da chamada inversão. E existe uma razão para isso, Geraldo. Existe. Então, nem sempre esses comportamentos ou essas maneiras de se expressar significa inversão entre corpo e perfil espiritual. Nem sempre. Porque há pessoas que gostam de experimentar. Né? Gostam de experimentar, fazer suas experiências, fazer as suas realizações para saber como que é. E às vezes, então, é um perfil masculino que reencarnou num corpo masculino, mas ele quer experimentar o que uma mulher experimenta. Curioso, então, é uma decisão pessoal. Né? Então, não está num corpo invertido, mas está realizando uma experiência que é de caráter individual e pessoal por decisão própria. Né? Então, é assim que o Espiritismo vê esses casos. Mas as inversões entre corpo
e psiquismo ou alma, elas acontecem sim, e normalmente é para disciplinar. Então, o Espiritismo alerta, muito cuidado com a promiscuidade. Seu Miguel, antes de alguma coisa, vamos dar parabéns aqui aos aniversariantes do dia. A Ana Sena, parabéns pelo seu dia. A Thaís Rocha, a Ana Amélia Melquisedec Vieira, a Glória Gomes, também deve ser DJ ou Dija Marques Marcenaria, também Andressa John, também Creuzelli Almeida, a Vilma Nunes e também deixa eu ver o nome dela, a Gláucia, lá de Alambari. Olha só que bacana, né? A nossa querida amiga que foi a grande locutora lá de Alambari, tá bom? A Gleice Carla, tá certo? Que Papai do Céu abençoe a todos vocês e que o ano que vem possamos estar aqui cumprimentando e abençoando e agradecendo por mais um novo dia. Seu Miguel Ângelo, a hora agora da sua mensagem positiva a todos, por favor. Nós gostaríamos de deixar uma mensagem que é de Jesus Cristo, e que se encontra nos Evangelhos. O Mestre que veio até nós para nos ensinar as lições de que carecíamos aprender, a fim de sermos mais felizes, certa feita ele se volta para a multidão e diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós estamos vivendo uma fase das grandes transformações. Nós estamos vivendo a transição planetária, onde a humanidade irá se transformar na humanidade de um planeta, de um mundo de provas e de sofrimentos, para um mundo de regeneração. O mundo regenerado, onde o mal não terá a prevalência que hoje tem, porque as pessoas irão se melhorar. Então Jesus nos disse que nós teríamos aflições, e não há exceção. Todo mundo sofre em alguma medida, sofrimentos físicos ou sofrimentos morais. Todos sofremos. Mas Jesus é um otimista, e não é sem razão, porque ele bem sabe que todos nós fomos criados para atingirmos a felicidade um dia. Então teremos que empenhar todos os nossos esforços para sermos tão felizes quanto seja possível ser feliz na nossa existência desafiadora. Por isso, então, tenhamos bom ânimo, façamos o bom combate e busquemos sempre realizar o bem, a fim de que a nossa consciência avalize a nossa paz interior. Então, a todos, o bom ânimo de todos os momentos. Daí, seu Miguel, mais uma vez, uma terça-feira maravilhosa, hoje, dia 15. Agradecemos novamente a sua participação, que já se virou habitual, e aguardando aí a próxima terça aí também, logicamente, dependendo da sua agenda, né, seu Miguel, para estar aqui respondendo a diversas. São muitas perguntas me enviadas aqui pelo esse meu WhatsApp, 998291323, DDD 15. Seu Miguel Ângelo, muito obrigado de coração, um beijão bem forte no seu coração e de toda a sua família. E agradeço novamente a todos vocês. A Maria da Graça Terra, gratidão pelo programa tão útil e esclarecedor. Boa noite a todos. A Manaca também dando boa noite. E agora, nesse momento, eu só posso dizer o seguinte: fiquem com Deus, porque com Deus nós estamos. E não esqueçam, atrás da gente sempre vem gente. Seu Miguel, um abração, obrigado, meu querido. Obrigado, Geraldo, uma boa noite a todos, ótima semana. Fique com Deus. Espartanos, qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você.